desceu nessa noite. É. Ele desceu, Ele está presente na casa. É. Ele está presente na casa. Ei. Os seus pés estão aqui. Aleluia. Esse é o lugar onde nós devemos estar. É. Prostrados aos teus pés. Meu Deus. Mas almejando o seu coração. Almejando ver os seus olhos. Almejando ver a sua face. Almejando ver a cor dos seus cabelos. A cor dos seus olhos. Aleluia. O brilho do seu rosto. Ei. É o que nós almejamos nessa noite. Oh. É o que nós almejamos nesse lugar. É. É ouvir a voz dele. Te adoramos. Estremecer as nossas estruturas. É. Estremecer o nosso coração. Te amamos, Senhor. Eu tenho um texto para compartilhar com você. Eu quero que você abra aí junto comigo. No primeiro livro de Samuel. Eu quero compartilhar algo com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Aleluia. Acho que está muito alto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E o versículo 1. Samuel 16, 1, todos acharam? Amém. Acho que o pessoal ficou embora. Vou anotar de novo, todos acharam? Amém. Amém. 1 Samuel 16, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Ei. Aleluia. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, e entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e venha. E te enviarei a Jessé, o belemita, e entre os seus filhos me tenho provido de um Aleluia. rei. Ei. Aleluia. Amém. Eu quero ser rápido, breve, pode tomar o seu assento. Sabe, essa história é uma história fantástica, é uma história que me apaixona por demais. Aleluia. Por muitas das vezes que eu li esse texto, e todas as vezes que a gente vai ler o texto bíblico, que a gente vai meditar no texto bíblico, por mais vezes que você tenha lido o texto bíblico, Deus sempre vai falar algo com você. É. Aí às vezes você até mesmo se impressiona, porque você lê e relê outra vez, e vai lendo, e você coloca uma meditação junto, você coloca uma pesquisa junto, e você sempre se surpreende, porque Deus fala algo novo com você. Deus fala algo que está no texto e que vem
olhos e às vezes você diz: nossa, como que eu nunca li isso antes? Verdade. Nossa, como que eu não tinha percebido isso antes? Só que às vezes a gente está vivendo certas situações, certos momentos, e você precisa de uma resposta de Deus. Acho um pouquinho. Você precisa de uma resposta de Deus, e isso vai meio que deixar você mais aberto, vai meio que deixar você mais receptivo, e a situação que você está vivendo encaixa e Deus responde você através do texto que você. Aleluia. Amém. A situação, o momento, ou até mesmo a dificuldade que você está vivenciando, ela se encaixa com aquilo que você leu, e Deus vem dar uma resposta para você. E Deus vem e fala com você através de um texto que você já leu, já releu, já meditou, já estudou, só que Deus vem e te surpreende. Aleluia. Deus vem e nos surpreende. E esse é um desses textos. Por mais que esse texto seja conhecido, por mais que esse texto seja muito lido, Deus falou comigo. Aleluia. E Deus nessa noite quer falar com alguém. Amém. Talvez Deus trouxe uma pessoa para esse lugar para ouvir aquilo que Ele vai falar. Aleluia. E você não sairá daqui sem Deus falar contigo. Meu Deus. Aleluia. Sabe, aqui é o capítulo onde vai iniciar a história de Davi, onde Davi vai entrar no cenário bíblico. Davi vai entrar na história de Israel a partir desse capítulo 16 de 1 Samuel. E nós vamos ver que Davi é um dos personagens principais, mas ele não é o principal. Aleluia. Porque o principal só existe um. Aleluia. Ele é um dos principais. Ele é um dos, mas só existe o principal. Ele é um dos personagens favoritos meus, que eu gosto de estudar sobre Davi, eu gosto de ler sobre Davi. Davi é um dos personagens mais importantes da história de Israel, mas não é o mais importante, ele é um dos mais importantes. Existe um que é mais importante. Aleluia. Davi, ele é um dos personagens marcantes da Bíblia, mas ele não é o mais marcante. Existe um mais marcante do que ele. Ele não é um dos personagens, ele é um dos personagens que mais se destaca, mas existe um que se destacou mais do que ele. E a história de Davi é uma história que se inicia nesse capítulo 16. Nós vamos ver que Davi é um dos personagens que você vai ler sobre ele em alguns livros do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Mas existe alguém que você vai ler sobre ele no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, de Deuteronômio, de Juízes, e aí você vai ler sobre ele toda a Bíblia Sagrada. Davi, ele vai se destacar no cenário, ele vai entrar no cenário nesse capítulo. E Davi, ele é um dos personagens mais amados, um dos personagens mais principais e mais amado, e principalmente da história de Israel. Você vai ver que Davi é um dos personagens principais. Tanto é que a bandeira de Israel, para a nação de Israel, existe ali na bandeira de Israel uma estrela conhecida como estrela de Davi. Que, para quem não sabe, Davi no hebraico se escreve David ou
David, o D no início e o D no final. E o D no hebraico é um triângulo, então são um triângulo no início e um triângulo no final. E aí nós temos os dois triângulos da bandeira de Israel, um apontando para cima e o outro apontando para baixo. E o triângulo fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro triângulo fala da carne, fala da alma e fala do Espírito. Então, quando os dois triângulos se juntam, é o Deus entrando no homem. É o Espírito Santo entrando no espírito do homem. É o Espírito de Deus entrando na alma do homem e dominando a carne do homem. É isso que significa a estrela de Davi. É Deus entronizado com o homem, aliançado com o homem. Meu Deus! Aleluia! Então Davi não é qualquer um. Davi é um dos personagens principais do cenário e da história de Israel. E o seu nome, ele está na bandeira de Israel. O seu símbolo está na bandeira de Israel. E ainda sobre Davi, todos nós aqui sabemos que o seu nome significa aquele que é amado, ou o amado. E se existe algo que precisa ser frisado nessa noite, e que é uma verdade bíblica, é que se você está aqui, é porque você também é um amado. Que se existe uma verdade nessa noite que precisa ser dita, é que você é um Davi de Deus nessa terra, que você é amado de Deus nessa terra. Você só está aqui porque Ele te ama. Você só está aqui nessa noite porque Ele te ama. Você só está respirando porque Ele te ama. Você só está vivo nesta noite porque Ele te ama. Você conseguiu sair da sua casa, voltar para a sua casa, sair da sua casa novamente, vir nessa noite, estar cultuando aqui de pé, alegre, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu filho, porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. E Ele nos amou a ponto de morrer por mim e por você. De morrer por nós. De se entregar por nós. Não é qualquer amor. Não é o mesmo amor que você tem pelo seu filho, que você tem pela sua esposa. É um amor sobrenatural. É um amor incondicional. Ele nos ama. Ele nos ama. E eu lendo esse texto, eu estava meditando nesse texto. E a primeira parte do verso vai dizer: disse o Senhor a Samuel. Perceba, alguém começa a falar no versículo 1. Aleluia. Amém. Ei. Alguém começou a falar. E esse alguém não era Samuel. Esse alguém não era o rei de Israel. Esse alguém não era Saul. Quem começou a falar foi o Senhor. O Senhor começou a falar. E aquilo que o Senhor tinha para falar tinha um endereço. O endereço era a vida de Samuel. E eu não sei para quem é, mas o que Deus tem para falar nessa noite tem endereço. Aleluia. Amém. Tem um endereço. Amém. E Deus começa a falar, e a palavra de Deus vem até Samuel e diz: ei Samuel, até quando terás pena de Saul? Em algumas outras traduções diz: até quando terás dó de Saul? Em algumas traduções mais atuais vai dizer: até quando você estará entristecido por Saul? Isso mexeu comigo, isso me confrontou, porque isso vai mostrar que Samuel estava com o seu coração entristecido por causa de Saul. Samuel estava com o seu coração magoado por causa de Saul. O coração de Samuel estava angustiado, estava preocupado. O coração de Samuel, ele estava desanimado. Samuel estava deprimido.
uma situação de infelicidade. Samuel está cabisbaixo por causa de Saul. Saul causou em Samuel uma tristeza. Saul colocou no coração de Samuel um desânimo. E Samuel agora está triste, está chorando, está melancólico. Samuel está desanimado. Samuel não sabe o que fazer. Samuel está triste. Isso me traz à memória também a passagem de Josué, quando a Bíblia diz que Deus veio até Josué e diz: ei, Moisés, o meu servo já morreu, eu preciso que tu te levante, Aleluia. eu preciso que tu esteja alegre, eu preciso que tu recupere as tuas forças. Isso quer dizer que o coração de Josué também estava entristecido por causa de Moisés. Mas Samuel aqui, perceba, ele está infeliz, ele está cabisbaixo, ele está desanimado, preocupado, angustiado. Por quê? Por causa de Saul. Meu Deus. Por causa de Saul. E Deus nessa noite, Ele está dizendo para alguém: não permita que o erro de algumas pessoas controle as suas emoções. Não permita que o fracasso de algumas pessoas controle as suas emoções. Você não pode permitir que o erro de algumas pessoas domine o seu coração. Que o fracasso de algumas pessoas domine a sua mente. Você não pode permitir que o fracasso de algumas pessoas controle as suas emoções. Não deixe que o erro de algumas pessoas domine as suas emoções. Não deixe que a desobediência, a desgraça de alguém paralise você. Aleluia. Amém. Não se permita que a desobediência de alguém, que o erro de alguém, que o fracasso de alguém venha e paralise você. Pode ser aqui o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, o seu esposo, pode ser o seu avô, pode ser o seu amigo. O fracasso de ninguém pode te parar. O erro de ninguém pode te deixar angustiado, pode te deixar triste. O erro de ninguém pode controlar as suas emoções. Isso não tem o poder de controlar a sua mente, de controlar as suas emoções. Meu Deus. Não permita com que o fracasso de alguém faça de você um fracassado. Não permita com que o erro de alguém faça você errar também. Samuel, ele está exatamente nessa situação. Ele está deprimido. Ele está completamente angustiado. Por quê? Porque Saul errou, porque Saul desobedeceu, porque Saul pecou, porque Saul foi um fracasso na escolha. E Samuel parou. Samuel ficou estagnado, preocupado, triste, angustiado. O erro que Saul cometeu fez Samuel parar. O fracasso que Saul fez Samuel parar. E sabe de uma coisa? Tem gente que acaba sendo pego por tristezas que não são suas. Meu Deus. Aleluia. Tem pessoas que acabam recebendo desânimo, estão desanimadas, mas na realidade não estão desanimadas por elas, estão desanimadas pelos outros. Verdade, Deus. Tem pessoas que acabam recebendo cargas que não eram para receber. Pessoas com angústia no seu coração, com tristeza que não pertence a elas, que não pertence a você. Pessoas que estão paradas, pessoas que estão desanimadas por causa
esse tipo de pessoa, pessoa que errou, pessoa que falhou. Aleluia. Pessoas que deixam os erros e as falhas de Saul dominarem as suas vidas. Pessoas que deixam o pecado de Saul, a desobediência de Saul controlarem a sua vida. E isso acaba deixando essas pessoas completamente paralisadas. Isso é completamente um erro. Isso é completamente um erro. Eu pegar a dor daquela pessoa, eu viver a tristeza daquela pessoa. Eu não estou dizendo aqui que você, ou isso não significa que você não deve orar por quem errou. Isso não significa que você não deve orar por aquele que está triste, por aquele que cometeu um pecado, por aquele que desobedeceu. Isso não significa que você tem que julgar, isso não significa que você não tem que ter compaixão por essas pessoas, não. Você precisa orar. Você precisa dobrar os seus joelhos e orar pelo Saul que errou. Você precisa dobrar os seus joelhos e clamar pela vida do Saul que decidiu parar. Meu Deus. Pela vida do Saul que decidiu dizer: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais no culto, eu não vou mais frequentar, eu não quero saber de Deus. Você precisa orar por eles. Aleluia. Você precisa dobrar os seus joelhos e clamar por a vida de Saul. Agora você não pode ser influenciado por ele. Você não pode ser influenciado pelo Saul que parou. Só porque Saul parou, você vai parar também. Não. Só porque Saul errou, você vai errar também. Não. Você não pode parar porque alguém parou. Você não pode desistir porque alguém desistiu. Você não pode cair porque alguém caiu. Você não pode trair porque alguém traiu. Você não pode pecar só porque alguém decidiu pecar. Você não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ser influenciados pelos erros de Saul, pelas transgressões de Saul. Você não pode parar só porque alguém parou, desistir. Você não pode ficar paralisado porque alguém decidiu ficar paralisado. Você não pode se desanimar só porque alguém ficou desanimado. E o que eu faço então? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não parou. Saul parou, mas Jesus não parou. Saul decidiu desobedecer, mas Jesus obedeceu. Saul decidiu cair, mas Jesus não caiu. Saul decidiu pecar, Jesus não pecou. E é por isso que eu e você devemos não olhar para pessoas falhas, mas nós devemos orar por aquele que se fez homem e foi fiel até o fim e obedeceu até o fim. Nós devemos focar, evitar os nossos olhos para Jesus, porque Jesus não é diferente de Davi. Afinal, a Bíblia diz que ele é da descendência de Davi, que ele é filho de Davi. Agora, que é algo mais interessante sobre Jesus, algo mais interessante sobre o nosso mestre, é que Jesus não parou só porque alguém parou. Vou repetir de novo. Jesus não parou porque alguém decidiu parar. Ele tinha condições de parar, tinha. Ele tinha direito de parar, tinha. Mas ele renunciou todos os seus direitos. Ele renunciou todas as suas vontades. Ele não parou. Jesus, ele não
não parou só porque alguém parou. Jesus não traiu só porque Judas traiu. Jesus, ele não desistiu só porque Pedro desistiu. Não, ele não desistiu porque Pedro desistiu. Jesus não pecou só porque Adão pecou lá, não. Ele foi fiel até o fim. Jesus não desobedeceu só porque Jonas desobedeceu. Isso mostra que eu não posso me guiar, eu não posso ser dominado pelos erros dos outros, pelo fracasso das outras pessoas. Não, eu preciso focar em Cristo, porque Ele é o meu foco, Ele é o meu alvo, Ele é o único que foi fiel até o fim, não pecou. E Ele, se eu estou nele, se eu estiver nele e Ele estiver em mim, vai se cumprir a palavra de que eu venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer também. Aleluia. Oh, amém, Senhor. Vocês vencerão também. É por isso que Jesus é a nossa referência principal, porque Ele venceu. A nossa referência não vem da terra, ela vem do céu. A nossa referência não é humana, ela é celestial. Aleluia. A nossa referência, ela é Jesus. Jesus não parou. E por que Jesus não parou? Para que você não venha parar também. Por que Jesus não desistiu? Para que você não viesse a desistir. Por que Jesus não caiu? Para que você não caísse. Por que Jesus não errou? Para que eu e você não errássemos. Meu Deus. Jesus, esse é o nosso Jesus. O nosso exemplo maior é Jesus. Ele venceu para que eu e você pudéssemos vencer. E está escrito na palavra que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é em Davi, não é em Saul, não é em Pedro, não é no João, não é na Maria. Por quê? Porque todos erraram, todos falharam, somente um não errou. É aquele que ficou pendurado na cruz, é aquele que foi a ligação, que fez a ligação entre o céu e a terra, é aquele que uniu a terra com o céu, é aquele que trouxe o céu para a terra, é aquele que vai te levar da terra para o céu. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Até quando terá sua audição? Meu Deus. Até quando você vai ficar chorando por essa pessoa que errou? Até quando você vai ficar chorando, se lamentando? Até quando você vai ficar deprimido, desanimado, preocupado por alguém que errou? Você não vai salvar o Saul. A salvação é individual. Amém. Aleluia. Você não pode curar Saul, você não pode salvar Saul, você não pode fazer nada por Saul, a não ser simplesmente orar pela vida do Saul. Aleluia. Porque o Saul decidiu por conta própria: eu vou fazer a minha vontade. Até quando terás dó de Saul? Sabe o que mais me chama a atenção ainda? É que Deus, Ele vai dizer assim: eu, havendo eu rejeitado. Isso quer dizer que aquilo que Deus rejeitou não serve para mim. Amém. Aleluia. Isso quer dizer que se Deus rejeitou, eu também preciso rejeitar. Aleluia. Não o ser, mas o erro. Amém. Amém, Deus. Aquilo que Deus decidiu rejeitar, Deus rejeitou o pecado. O pecado não serve para mim. Aleluia. Deus rejeita a
Existem coisas que se Deus não ama, por que eu vou amá-las? Meu Deus. Existem coisas que se Deus decidiu rejeitar, lançar no inferno, queimar com fogo, destruidor, por que eu vou querer essas coisas para mim? Deus rejeitou, ponto final, não serve para você, não serve para nós. Deus decidiu rejeitar. Quem vai revogar a palavra de Deus? Quem é que vai entrar contra Deus e vai dizer: Senhor, tem algum jeito? Se não tem jeito, eu rejeitei, ponto final. Meu Deus. Eu rejeitei e ponto final. E aquilo que Deus rejeita, eu também preciso rejeitar. Aleluia. Quando aqueles jovens foram levados para a Babilônia e foram colocados diante da mesa do rei, e a mesa do rei maior do que esse templo aqui, cheia de iguarias, cheia da melhor carne, cheia de coisas boas para eles se alimentarem. E a Bíblia vai dizer que eles rejeitaram o manjar do rei e foram comer só legumes e verduras. Aleluia. Quando você decide rejeitar aquilo que Deus rejeita, Deus dá para você o alimento que você precisa. Só que você precisa rejeitar. A tentação virá, você tem que rejeitar. O pecado vai bater na tua porta, você precisa rejeitar. A tentação, Satanás vai vir de bandeja para você, oferecendo coisas que ele preparou para você. Você precisa rejeitar, porque Deus, Ele tem coisas maiores para você. Deus tem coisas melhores para você. Sabe, o contexto todo vai dizer que Saul, ele foi o rei escolhido pelo povo. Deus vai lá e pede para Samuel ungir a Saul como rei. Só que Saul errou. Saul errou. Não deu certo com Saul. Não deu certo ele ser rei de Israel. Ele não conseguiu dar conta, deu errado. E Samuel estava chorando por aquilo que deu errado. Meu Deus. Samuel estava entristecido por aquilo que deu errado. Samuel estava com o seu coração desanimado, magoado. Ele estava infeliz por algo que deu errado. E eu não posso deixar que aquilo que deu errado me consuma e me entristeça. Eu não posso deixar que os erros me destruam. Eu não posso deixar com que aquilo que deu errado venha abalar a minha fé, não. Eu não posso deixar com que aquilo que deu errado venha interferir no meu relacionamento com Deus. Quem sabe alguma coisa deu errado na sua vida, a porta não abriu. Quem sabe o plano deu errado, não deu certo. Alguma coisa deu errado na sua vida, alguma coisa deu errado na sua história. Você acabou quebrando algum relacionamento porque não deu certo, deu errado. De repente não deu certo a sua história com seu pai, com a sua mãe, e você ainda guarda esse ressentimento, essa mágoa. Quem sabe alguém te feriu no passado, deu errado, e isso ainda está de pé dentro de você. Meu Deus. Quem sabe, eu não sei o que deu errado na sua vida, mas a única coisa que eu sei é o que Deus preparou para nós é algo novo. Deus preparou para cada um de nós, são coisas novas. São coisas novas. O que Deus tem para mim são coisas novas. O que Deus tem para você são coisas novas. Não foque naquilo que deu errado. Pare de focar nas coisas que deram errado na sua vida e comece
a planejar coisas novas, porque o que Deus tem para nós são coisas novas. Amém. São as melhores coisas possíveis. Aleluia. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Meu Deus. É que você não vê, porque você está focando nas coisas que deram erradas. Aleluia. Se deu errado, tira o foco. Se deu errado, bom, está na hora de levantar a cabeça, está na hora de sacudir a poeira e começar de novo. Aleluia. E começar mais uma vez, porque o erro não pode te parar. Os erros não podem impedir você de se relacionar com Deus. Os erros não podem te paralisar, os erros não podem te deter nessa caminhada. E sabe como é que Deus vai curar isso na vida de Samuel? Eu já estou encerrando. Sabe como Deus vai curar esse ressentimento que havia dentro do coração de Samuel? Porque ele estava verdadeiramente magoado. Eu não sei se ele estava no quarto dele, eu não sei se ele estava em cima do monte, mas ele estava em um ambiente de tristeza, em um ambiente de angústia. Aí a voz de Deus, a palavra de Deus vem até Samuel. E a primeira coisa que Deus vai fazer para curar aquilo que está no coração de Samuel é: Deus vai dizer para Samuel assim: ei Samuel, enche o teu vaso de azeite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui começa a cura dessa mulher. Glória a Deus. Porque ele deixou o vaso esvaziar. Eita. Quando o vaso está vazio, entra a tristeza, entra a angústia, entra o desânimo. Eu não sei para quem é essa palavra, mas quando o vaso está vazio, o vaso é tomado por angústia, por pensamentos contrários, por pensamento de desânimo, por angústia, por preocupações, pela infelicidade, pela depressão, pela ansiedade. Enfim, quando o vaso está vazio, o diabo se apodera dele, se apodera da mente, se apodera do coração. Aí vem Deus e diz assim: enche o teu vaso de óleo, enche o teu vaso de óleo. O que Deus está falando para Samuel é: enche o teu coração do meu espírito, enche a tua mente do meu espírito. Eu não sei se tem alguém aqui comigo nessa noite, mas Deus está dizendo para alguém: esvazia hoje a tua mente desses pensamentos de desânimo, de angústia, de aflição, de fracasso. Esvazia teu coração hoje e encha o vaso do meu espírito, encha o vaso da minha presença. Enche o vaso da minha presença. Enche o vaso da minha presença. Enche o vaso com azeite. Deus está falando para ele: se o teu vaso estiver cheio, não vai ter mais espaço para pensamentos contrários. Não vai ter mais espaço para pensamentos de desânimo. Teu coração não vai se sentir na solidão. Teu coração não vai mais se sentir sozinho, porque ele vai estar cheio. E quando eu estou cheio, quer dizer que alguém está comigo. Aleluia. Não é eu ser cheio de coisas, não é eu ser cheio do óleo, não. O que Deus está falando não é ser cheio do mantimento óleo, não. Ele está falando te enche de alguém. Se encha de alguém, esse alguém tem um nome. Meu Deus. Se chama Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode te encher. Ele é o único que pode encher o vazio do teu coração. Ele é o único que pode encher o vazio da tua alma. Ele é o único que pode encher o vazio da tua mente. É Ele quem preenche as lacunas que o mundo deixou. É Ele quem preenche as lacunas que o passado deixou. É Ele quem conserta. É Ele quem coloca as pontes no abismo, nos abismos que foram causados
Além de Deus mandar ele encher o vaso para curar o coração dele, agora Deus vai dizer assim para ele: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus não disse para ele: vai. Deus disse: vem à casa de José. Ele disse: vem à casa. Deus está chamando alguém aqui. Deus está te chamando alguém aqui, porque além de te encher por fora, além de te encher por dentro, Ele quer que você veja Ele do lado de fora. Ele quer que você sinta Ele do lado de fora. Eu não sei se tem alguém aqui comigo, mas alguém recebe essa palavra. Deus está dizendo: eu estou te chamando, eu estou te convocando. Vem com teu vaso cheio, vem com teu vaso cheio, cheio da minha presença, cheio do meu óleo, cheio da minha graça, cheio da minha glória. Deus está dizendo: vem. Quando Deus diz vem, Ele está dizendo assim. Quando Deus diz vem, sabe o que Deus está dizendo para Samuel? Sabe o que Deus está dizendo para Samuel quando Ele diz vem? Ei, meu Ele Deus. está dizendo assim: